Olá, parceiros Pioneer, muito prazer. Sou Rafael Pedroso, professor da Exalc, e eu estou aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre os estádios fenológicos do milho, certo? Aquela coisa que a gente já escuta diariamente, alguém falar em fenologia, estádio, folha, reprodutivo, e às vezes a gente não entende muito bem, principalmente por que entender isso, né? E eu vou mostrar para vocês que tem muita aplicabilidade prática de manejo e também o que está por trás, né? Então a gente vai falar um pouquinho da fenologia e explicar como isso reflete a fisiologia da cultura do milho, tudo bem? Então, essa aula está separada em alguns blocos, eu vou iniciar falando um pouquinho do porquê aprender sobre isso. Eu quero mostrar para você que está me assistindo que realmente vale a pena gastar um pouquinho de tempo e se debruçar sobre esse conteúdo e aprender um pouquinho mais sobre a fenologia, não somente da cultura do milho, como de outras, né? E vamos entrar no vegetativo. Esse ciclo ali, nessa parte do ciclo da cultura do milho, que pode ser metade do ciclo, e onde ele, obviamente, define muito do seu potencial produtivo. O milho, como uma cultura gramínea, ele é muito diferente para quem trabalha com feijão, com soja, algodão. Ele é uma cultura totalmente diferente devido a ele ser uma gramínea, uma família poácea. Depois nós vamos falar um pouco do reprodutivo e eu vou finalizar com aplicações práticas desse conhecimento, tudo bem? Então vamos iniciar com fenologia. É uma palavra que a gente escuta muito, né? Geralmente as palavras têm um significado, pessoal. Se você entende o significado da palavra, às vezes ele te ajuda a lembrar o que significa. No caso da palavra fenologia, eu fui atrás de ver a etimologia da palavra, né? E ela, basicamente, ele vem numa palavra grega, é a união de palavras na linguagem grega, né? No grego, fano, por isso que é feno, fano, que seria trazer à luz, mostrar, revelar. E logos, né, a logia, que a gente sempre fala, estudo, né, raciocínio, estudar, ou seja, seria o estudo para trazer à luz. Então, infelizmente, nesse caso, a palavra realmente não nos diz muita coisa, vamos ser honestos. Mas o que a gente, quando a gente fala em fenologia, entenda-se como o estudo da periodicidade de seres vivos, certo? Da vida, de processos que acontecem e que são periódicos na vida de uma planta, de uma cultura, por exemplo, certo? Então, a fenologia define o quê? Estágios de desenvolvimento, certo? Nos quais a cultura vai passar desde a semeadura até a colheita. Então, existe uma fisiologia por trás de cada estádio e com isso a gente consegue definir esses ciclos que a planta passa desde a semeadura até a colheita. Então, é o estudo basicamente do desenvolvimento, particionando em diferentes momentos. Eu apresento para vocês, então, a escala fenológica, uma das mais utilizadas para a cultura do milho. Ela foi desenvolvida lá há mais de 30 anos, basicamente, né? E que, basicamente, como várias outras escalas, é definida como a letra V de vegetativo, o R de reprodutivo, mas por quê? Por que será que você tem que, então, se debruçar um pouquinho comigo agora? Vamos usar esse tempo para entender um pouquinho essa escala, tudo bem? Primeira coisa, pessoal, diferentemente de nós, seres humanos, mamíferos, as plantas não regulam a própria temperatura. Espera aí, professor. Você está falando de fenologia, agora você vem falar de regulagem de temperatura. Não, me perdi, calma. Seguinte, quando o ser controla a própria temperatura, o desenvolvimento dele se torna constante. Você pega um bebê humano de 1 ano de idade, você sabe mais ou menos qual vai ser o peso, onde que vai chegar. Agora, uma planta com 1 ano, depende como que ela vai estar, qual que vai ser o desenvolvimento dela. Será que o ambiente é mais quente, é mais frio, altitude, mais baixo, tipo de solo? Porque o ser vegetal não regula a temperatura. A temperatura, a velocidade das reações químicas em uma planta são determinadas pelo ambiente. Então, o ambiente dita o crescimento. Por isso que a gente fala que utilizar dias não é uma boa escala temporal, simplesmente baseada em dias. Então, vou citar um exemplo. Olha, semeei milho verão, ele está com 20 dias, eu posso fazer a aplicação de herbicida? Pera, 20 dias ele chegou em quantas folhas? É isso que é fenologia. Em que estádio fenológico? Com a letra D, estádio. Que estádio que a gente chegou? Em que ambiente você está? Você semeou num local mais frio, mais quente até certo limite, vai favorecer que a planta se desenvolva mais rapidamente, porque isso agiliza as reações químicas, as enzimas funcionam, logicamente, com uma velocidade maior, o metabolismo se acelera e a planta se desenvolve mais rapidamente. Então, 20 dias para uma planta não significa nada. O que importa, no caso do milho, que é um tema que nós vamos ver na aula sobre ecofisiologia, é graus-dias, ou seja, quanto você acumulou, quantas unidades térmicas acima de um mínimo basal para a espécie. Então, primeiro é isso. Por que a gente usa fenologia e não dias? Porque dias para uma planta não significa nada. O milho safrinha,
que tem um ambiente diferente de um milho safra, ele vai se desenvolver num ritmo diferente. Mas uma planta que atinja, por exemplo, V10, ela tem 10 folhas expandidas, como nós veremos, e não importa se demorou 50 dias para chegar nisso ou 35, ela atingiu 10 folhas e ela tem toda a mesma fisiologia, não importando quanto tempo ela tenha de vida. Tudo bem? Então esse é o principal, né? E outro ponto importante é que nós temos um mapa da Conab de locais de semeadura, regiões, municípios onde se planta milho no Brasil. Dá uma olhada, o Brasil é um país continental, será que todos os locais onde se planta milho são iguais? Olha quantos ambientes diferentes nós temos, desde o Rio Grande do Sul, onde se cultiva muito milho verão, devido à época mais fria, né, para o ambiente maior risco de geada na safrinha, desde o Mato Grosso, que é o nosso maior produtor, olha quantos ambientes diferentes. O que são 20 e 30 dias para a cultura do milho? Quando você tem uma grande diferença entre locais, mas 4, 5, 10 folhas, pendoamento é o mesmo para todo lugar e a planta vai ter as mesmas necessidades dentro desse estádio, certo? E logicamente, como nós vamos falar no último bloco dessa aula, é toda a aplicabilidade desse conhecimento. Você entender como essa informação pode favorecer o manejo. Se você fizer um manejo basicamente, puramente baseado em dias, liga para um colega e fala, quando você fez adubação de cobertura no milho? Ah, fiz com 20 dias e depois com 40. Você está em outro ambiente, o que significa? Não, eu preciso saber quantas folhas você começou para repetir isso aqui, não importa quantos dias isso aconteça. Então, é isso, pessoal. Vamos falar um pouco da escala fenológica. Como eu disse, ela já tem mais de 30 anos. É uma das escalas mais utilizadas, é a mais utilizada, onde você tem a letra V de vegetativo, para todos esses estádios iniciais da cultura, e R de reprodutivo. Então, eu vou com vocês, cada estádio, logicamente que o milho, ele não tem um estádio final V, é o V do pendoamento, mas ele pode ter 14, 15, 18 folhas, então, conforme a gente vai avançando, eu vou pulando algumas folhas para determinar alguns marcos fisiológicos e, basicamente, durante o vegetativo, quando nós vamos ver, a cada folha exposta, a cada folha desenvolvida, ele vai mudando de estádio fenológico. Essa é uma escala muito utilizada, ela tem uma grande aplicabilidade, como nós vamos ver. E a gente vai iniciar, então, pelo vegetativo, que, assim como a soja, o milho tem um primeiro estádio de emergência, certo? Então, nós temos aqui a escala do vegetativo. Aqui o primeiro desde o VE, parece que aqui são em torno de 2, 4, 6, 7, 8 estádios, mas não, né? Eles estão logicamente nessa figura aqui cortando alguns dos estádios para não ficar muito repetitivo. Mas olhando aqui já de cara você pensa, bom, acho que a parte reprodutiva não existe durante o vegetativo, né? Assim como para aqueles que têm mais conhecimento de soja, como eu falei, do feijão, do algodão, quando a soja, o feijão estão no vegetativo, você tem trifólio sendo produzido. O vegetativo é importantíssimo, a planta vai determinar seu porte, seu potencial, mas na planta não existe no momento estruturas reprodutivas, quando a planta está no vegetativo, no caso da soja e do feijão, que é diferente de plantas gramíneas como o milho, o arroz, o trigo, que mesmo que seus olhos te enganam, você só vê folhas, mas ali dentro, no meristema apical, nos meristemas laterais, você já tem estruturas reprodutivas sendo produzidas e o potencial produtivo já é definido mesmo durante o vegetativo. Por isso que se fala que o manejo do milho tem que ser feito muito bem ao longo de todo o ciclo. Por quê? Porque ao longo do ciclo você vai determinando o potencial produtivo, como nós vamos ver. Tudo bem? Então, o que nós temos, né? O estádio vegetativo, eu vou andar com vocês cada um. Nessa aula nós vamos falar sobre o estádio e eu vou trazer alguns aspectos interessantes de cada estágio, que eu acho que vão interessar você saber em que momento a demanda por nutrientes aumenta, demanda hídrica, marcha de absorção de acordo com os estádios, para tornar essa informação um pouco mais palpável para a gente, não simplesmente letra V8, V10, tudo bem? Mas o importante é o seguinte, né? Isso aqui avança, né? O estádio avança com folhas expandidas. Todas essas letras aqui, ó, V1, V2, V5, é o número de folhas expandidas e eu vou citar um pouquinho mais como isso funciona. Tudo bem? Então vamos começar com o vegetativo aqui. Como que nós determinamos o estádio? Aqui ó, nós temos uma figura muito interessante, uma planta de verdade, né? Lá da Universidade de Iowa, onde você tem uma planta de milho, a semente está aqui embaixo, eu vou explicar que tipo de germinação é isso. As raízes dos nós, as raízes seminais que vêm das sementes, que elas logo senescem.
A primeira estrutura, que é o coleóptilo, que é o primeiro a romper o solo, que é trazido pelo mesocótilo, e você tem várias folhas. Primeira coisa interessante da cultura do milho é que você não pode contar todas as folhas que você vê. As folhas têm que estar expandidas. E como que a gente sabe que elas expandiram é o que nós vamos ver agora. Essa estrutura aqui é o coleóptilo, uma foto própria minha, ó, ela vem em volta aqui, a primeira folha ela está dentro do coleóptilo, as folhas vão vindo, nesse momento elas estão protegidas pelo coleóptilo que traz isso para fora. O coleóptilo é empurrado para a superfície pelo mesocótilo. Começam palavras, tá? Importante é lembrar que essa primeira estruturinha minúscula aqui que você vê não é uma folha e sim o coleóptilo, tudo bem? E a planta então vai se desenvolvendo. O milho, como todas as outras gramíneas, ela é difícil às vezes de identificar porque as gramíneas têm toda uma anatomia muito parecida. Do ponto de vista de botânica, né, de morfologia, você tem folhas alternadas, ou seja, elas não vêm do mesmo ponto no caule, né? Elas vão se alternando. E elas são simples. A folha do milho não é uma folha composta como a soja, não é trifoliolada, ela é uma folha simples. E, logicamente, é muito parecida com outras gramíneas, principalmente milheto e o sorgo, né? Vamos ver, então, o primeiro estágio. Como eu citei lá atrás, assim como a soja, o milho, o primeiro estágio é a emergência. Se você está andando numa lavoura de milho, você vai lá, procura, foi semeado ali 2, 3 dias, procura, você vê que as sementes já germinaram. Você tem a emissão da radícula, já tem uma plúmula, o mesocótilo trazendo o coleóptilo para cima, mas se você não tem emergência ainda, não tem a saída do coleóptilo do solo, ele não está em nenhum estágio. Diferentemente, por exemplo, do feijão, né? Eu estou traçando alguns paralelos, talvez quem seja mais da cultura do feijão, trabalhe mais, entenda o que eu estou falando. A fenologia do feijão começa com germinação. Enquanto que na soja e no milho, a fenologia começa com emergência, que é o VE. V porque é o vegetativo e o E de emergência, né? Um ponto interessante que inclusive pode ajudar você até na identificação de plantas daninhas e plantas de culturas gramíneas, é que as gramíneas, muitas delas, inclusive o milho, tem uma germinação que nós chamamos de hipógea. Então lembra que eu citei lá atrás que as palavras têm um significado? Hipógea, abaixo da superfície do solo. Significa que a estrutura de reserva, as sementes, né? As sementes têm objetivo, você tem o endosperma na semente, tem reservas para o embrião. A semente é subterrânea, ela fica embaixo e a estrutura que sai é o coleóptilo, né? Trazendo a plúmula e as folhas. Diferentemente de espécies como o feijão e a soja, onde a semente, na verdade, é trazida para o solo, se abrem os cotilédones da semente, e a reserva acaba ficando exposta, né? Qualquer um que trabalhe com soja já viu um dano de pomba, alguns danos. Quando você tem consumo dos cotilédones da soja, ela perde perde totalmente o vigor, porque é a única reserva que a semente tem. Então, para culturas gramíneas, inclusive algumas leguminosas, como a lentilha, ela também tem essa germinação hipógea, isso pode te auxiliar na identificação da cultura. Entrou numa área, às vezes sobrou uma área que já foi cultivada milho, milheto, sorgo, e você tem uma planta que parece alguma delas, tire com cuidado um canivete. Você vai procurar, quando a planta é jovem ainda, uma planta jovem, você encontra a semente ainda anexada no sistema radicular, você consegue identificar. Isso serve muito para plantas daninhas. Por exemplo, conhecem o carrapicho de carneiro, uma espécie que tem umas sementes bem espinhosas, você retirou uma plântula e encontrou, tá, isso é um carrapicho de carneiro. Então, primeiro estágio, emergência. Pode demorar ali 5, 4, 7 dias desde a semeadura. Obviamente, baseado no que eu conversei, é o ambiente que vai determinar isso, condições de boa umidade de solo e boa temperatura, pelo menos as temperaturas têm que estar acima de 12 graus no solo, lógico, para que a semente germine e se desenvolva. Você vai ter temperaturas maiores, boa umidade, um período menor, e isso vai aumentar conforme você tem temperaturas mais baixas ou falta de umidade de solo. Por que a umidade é importante? Uma semente como o milho, pessoal, precisa de água, absorção de água para germinação, luz, temperatura, oxigênio, certo? Então, tendo oxigênio, não tendo uma condição de solo encharcado, e água, ou seja, ela vai absorver em torno de 30% do próprio peso. Então, entre a semente seca que a gente utiliza para semeadura e a semente ter umidade suficiente para germinação, é mais ou menos 30% do peso. Isso parece muito, mas quem trabalha com a cultura da soja já deve ter lido que para a soja isso é quase 50%, é uma oleaginosa
e também, né? Mas a soja precisa de mais água para conseguir realmente se a embebição, para que tenha um turgor interno, para que a radícula consiga romper o tegumento e a germinação finalize. Então tá aqui, isso é uma planta em emergência, tudo bem? Esse coleóptilo ele sai do solo, empurrado pelo mesocótilo da semente. Simplesmente isso. Então, entrou, encontrou plantas cotilédonas, ele está aqui. Essa lavoura aqui está em VE, pode ser 4, 5, 7 dias. Certo? Então, a plúmula, né, ela vai se abrindo aqui, a plúmula que já está pronta, né, na semente, ela se abre, vai desenrolando as novas folhas. O que vem depois do VE? Agora a gente vai começar a numeração. Vai ficar até um pouco, olha, V1, V2, V3, mas eu vou tentar trazer essas informações diferentes para manter todo mundo por dentro do que está acontecendo, né? A primeira coisa importante, pessoal, conforme você anda numa lavoura de milho, você vai encontrar plantas inicialmente com poucas folhas, mas elas vão, logicamente, se crescendo, se desenvolvendo. Pode ter uma confusão em relação a quais as folhas estão expandidas ou não. Por definição, a folha tem que estar expandida para ser contada como estádio. O V1 acontece quando a primeira folha com ponta arredondada está totalmente expandida. V1 igual uma folha desenvolvida, uma folha expandida. Como eu sei se a folha está expandida ou não, professor? Muito fácil. O colar tem que estar visível. O colar é essa região aqui onde o limbo, né, a lâmina foliar, se encontra com a bainha. As gramíneas têm esse tipo de desenvolvimento. Você pode, inclusive, algumas têm bainha aberta, outra bainha fechada. A bainha aberta é aquela que você puxa a lâmina foliar, ela se descola, né, do colmo e ela volta sem causar dano, enquanto em relação àquelas de bainha fechada, onde não tem essa flexibilidade. Mas você tem na região do colar a lígula. Essa regiãozinha aqui, que tem que estar visível, tem que apresentar a lígula e, no caso do milho, a aurícula também. Tudo bem? Se você está vendo uma folha como essa aqui, onde você ainda não vê a lígula, você ainda não vê o colar, significa que ele está lá dentro ainda, né? Significa que essa folha não está totalmente expandida. Faz sentido, né, pessoal? Se você chegou no colar da folha, na lígula, é porque ela parou de se desenvolver. Ela já atingiu o máximo do tamanho que ela vai ter e ela está expandida. Ela é contada no estádio. Então, nós estamos aqui em V1. Então, a gente foi de um coleóptilo emergido para uma folha. Então, logicamente, esses estádios são muito curtos, né? O momento onde isso acontece na lavoura é rápido. É um desenvolvimento rápido porque é simplesmente uma folha, né? Nesse momento é bom avaliar a qualidade da emergência. Então, você já passou da emergência de coleóptilos para a primeira folha. Então, já são ali, quem sabe, 7 a 10 dias desde a semeadura, algumas vezes menos que isso. É o momento, por exemplo, de fazer uma avaliação da qualidade do plantio, ou melhor, da semeadura, né, que a gente utiliza as sementes. E esse tem alguns materiais interessantes, né, no próprio site da Pioneer, onde você vai pegar vários pontos na lavoura, você vai andando, pega um ponto, conta, né, o stand, faz uma avaliação de stand ali em 5 metros, vê quantas plantas por metro você tem em média, e você vai ver, eu vou dar um exemplo, às vezes você queria uma população de 80 mil plantas por hectare, emergidas, o espaçamento é meio metro, você então precisa ali de 4 sementes, 4 plantas por metro, e você vai ter uma variação. Olha, alguns lugares eu tenho 2, algumas vezes eu tenho 5 ou 6 porque caiu a mais, e você faz o coeficiente de variação. Esse material tem toda essa informação. Logicamente, o que a gente quer é um coeficiente, né, o CV baixo. Um CV muito alto significa que cada ponto que você foi variou muito entre si. E a sua lavoura está desuniforme. Lavouras desuniformes levam a diferentes estádios fenológicos acontecendo ao mesmo tempo, e existe uma grande dificuldade nisso. Porque, como eu disse mais cedo, o estádio fenológico determina a necessidade que a planta tem naquele momento. Então, a partir de V1 já é momento para fazer esse tipo de avaliação, né, para ver se tudo que você planejou lá na semeadura, desde antes de colocar a cultura no campo, se transcreve, né, no que tem. Então, já falamos de 2 estádios, emergimos, atingimos uma folha, atingimos 2 folhas agora. E eu poderia falar de várias desses, daqui a pouco eu vou começar a pular alguns desses, onde não tem tanta importância, né? V2 igual 2 folhas expandidas, 2 folhas onde você enxerga o quê? O colar. O colar onde tem a lígula e a aurícula, né? Que são apêndices foliares que o milho tem bem desenvolvido, né? Tudo bem? Aqui em cima, por exemplo, ó, eu tenho folhas não expandidas. Então, olhando uma planta dessa, peraí, professor, acho que você está errado, né? Eu estou vendo aqui 3 ou 4 folhas, tá? Mas só 2, por exemplo, estariam expandidas. Essa seria a última folha expandida, porque eu vejo o colar. Essa folha aqui ainda está por se expandir.
Isso visualmente já é possível de ver, porque ela tem um comprimento menor ainda do que a folha anterior. As folhas vão aumentando de comprimento, né? Até certo ponto. Então, com certeza, ela não se expandiu. Se ela não se expandiu ainda, então, ela não é contada no estádio. Acho que esse ponto a gente determinou, então, que uma folha expandida é aquela onde você tem a região do colar visível, tudo bem? O que acontece com uma planta em V2? Várias coisas interessantes começam a acontecer, né? Nesse momento, aqui, na parte subterrânea, se você remove com cuidado, né, a semente de milho, a planta de milho, você vai notar que boa parte dela já não tem mais a semente, ou a semente já está muito pequena, porque a reserva dessas sementes já se exauriram, ou seja, aconteceu a exaustão das reservas. O que acontece numa cultura quando a reserva das sementes se exaure? Exaustão. No caso da soja seria exaustão dos cotilédones, abscisão. Aqui também. A planta fica totalmente dependente do meio, totalmente autotrófica, ou seja, ela fica totalmente dependente do ambiente de fotossíntese para continuar viva. Ela não tem mais reservas que foram criadas lá na planta-mãe, que são as sementes, né? E ela depende do meio. Nesse caso do milho, em geral, é a exaustão das reservas em V2, duas folhas expandidas, coincide com o início do que a gente chama de período crítico de mato-competição. É o momento onde as perdas são máximas, começam ali, se você tiver a interferência de plantas daninhas. Então é o momento de começar a remover as plantas daninhas e garantir que pelo menos até V8, V7, V10, você tenha a lavoura limpa. Porque nesse momento a cultura depende totalmente do ambiente. Plantas daninhas que estejam sombreando, por exemplo, uma planta de milho, uma buva que está ali ao lado do milho, resistente a algum herbicida, ela está capturando a luz, essa luz não está incidindo sobre a folha, você está perdendo área foliar, perdendo o potencial fotossintético, no momento que a cultura não tem mais a reserva para suprir as necessidades. E o que acontece aqui embaixo? Raízes nodais, lembra que eu falei das raízes seminais, né? Seminais que vieram da semente começam a senescer e realmente as nodais começam a dominar o sistema radicular da cultura que vai se desenvolvendo, né? Essa planta aqui eu coloquei para mostrar, né, um pouquinho do desenvolvimento de uma planta bem jovem. Nesse caso era uma área onde teve um dano por herbicida, então você tem essa morte do meristema apical. E o objetivo desse vídeo é mostrar um pouco da fenologia de uma planta de milho, né? Como você faria a contagem com duas folhas, e também para mostrar que essa folha aqui é o meristema apical, está subterrâneo. Veja como eu puxo esse cartucho, né, essa pluma, nessa parte central, e ele vem lá de baixo, esse meristema sai lá de baixo e ele está morto. Nesse caso, esse meristema morto devido à ação de herbicida, que é um graminicida, que acabou atuando ali, levando esse sintoma que a gente chama de coração morto, que é um assunto para, logicamente, outras aulas. Mas, mostrando para vocês, então, que o meristema, por uma última vez, ele está subterrâneo, vem lá de baixo, ele está protegido dentro da terra. E isso tem uma relação direta até com herbicidas que você pode aplicar, como vai ser falado depois. Então, depois do V2 vem V3. 3 folhas expandidas, agora a gente começa a entrar nesse ritmo de V3, V4, V6, até chegar no pendoamento e depois a gente vai falar de reprodutivo, né? Olha que interessante essa figura aqui, mostrando uma planta, a mesma planta que está aqui, né, ainda intacta, com 3 folhas expandidas, 1, 2, 3. Essa quarta folha não tem a região do colar visível, essa aqui você já encontra o colar, a lígula e a aurícula, e essas outras folhas ainda estão por expandir, né? E o que acontece, né? Aqui embaixo do solo está o meristema apical, como eu acabei de mostrar essas plantas no início, né? O que acontece com esse meristema apical? Ele está ainda subterrâneo. Meristema apical é uma palavra que significa o quê? Local de divisão celular, onde as novas células são feitas, onde a planta vai se desenvolvendo, certo? Que é um dreno muito forte de energia da planta. Ele está subterrâneo. Então, mesmo essas plantas essas folhas estando, logicamente, uma planta já 20, 25 centímetros, elas traçam até para baixo, o crescimento delas vai lá dentro. Esse ponto está abaixo da superfície do solo, o que significa que existe um risco menor se você tiver, por exemplo, aplicação de herbicida de contato, errou uma aplicação, misturou alguma coisa errada no tanque, um diquate, não tem problema, ela tem uma chance de rebrota porque o meristema não foi atingido. Risco por perdas por chuva de pedra, né, granizo, geada, ventos, é menor porque a planta tem uma capacidade de rebrota. Logicamente que existe uma perda, mas ela vai conseguir desenvolvimento porque esse meristema está abaixo da superfície do solo. A partir do momento que esse meristema sai da superfície,
aí a cultura tem uma dificuldade maior se for atingida por algum desses fenômenos. Tudo bem? Vamos para 4 folhas, pessoal. Nós estamos passando rapidamente, então 3, 4 folhas. Quanto tempo demora isso, professor? Eu quero saber tempo, calendário. Quando eu estou no campo, eu quero saber quando eu vou planejar uma aplicação. Em torno de 2 a 3 dias, em condições normais de verão, por exemplo, ou safrinha, numa região mais quente, a cada 2, 3 dias você tem desde a folha que acabou de emergir na parte de cima até ela estar totalmente expandida. Em condição de mais frio vai demorar um tempo a mais. Então vamos colocar ali, a cada semana, 7 dias, você tem basicamente 3 a 4 folhas novas totalmente expandidas. Mas, logicamente, isso é totalmente ditado por quem? O ambiente, certo? Vamos ver aqui que tem uma planta com 4 folhas, nós já estamos dentro daquele período crítico de mato-competição, exaustão de reservas, né? As folhas ainda estão se desenvolvendo no meristema apical, que é esse ponto de crescimento, essa gema que a gente chama, né? E os manejos começam a ficar muito importantes nesse ponto. Geralmente é o momento onde existe uma adubação de cobertura nitrogenada ou potássica, certo? Porque a planta está com a demanda nutricional está aumentando muito. E manejo de toda a ordem, né? Principalmente herbicidas também. Em alguns casos isso é um problema porque coincidem aplicações de herbicida e adubação de cobertura e dependendo do produto isso pode ter um problema, pode ser um pouco antagônica, como eu vou comentar, né? E aqui nós já temos então o domínio de raízes nodais. 4 folhas, vamos para lá para 6. Então 5 folhas a gente já entende, 6 folhas. O mais importante então nesse momento é a gente entender o que significa essa sigla. Você entrar numa lavoura, encontrar uma planta e contar o total de folhas, vai dar talvez 8, 9, mas folhas expandidas com o colar amostra são 6. Então acho que a gente já pegou muito esse ponto, né? O que aconteceu em torno de 5, V5, 5 folhas é a saída do meristema apical do solo. Aquele meristema que se desenvolvia lá subterrâneo, ele basicamente sofre emissão, ele sobe, né? A planta vai se desenvolvendo, ele vai trazendo isso para fora do solo, até que logicamente um momento ele vai atingir o topo da planta e vai emitir o pendão. Tudo bem? E agora então o meristema não é mais subterrâneo. Ele saiu do solo, então ele está mais o quê? Amostra, ele está mais suscetível, nesse caso, a perdas, né? Ele está mais fácil de ser atingido por herbicidas, granizo, geadas, tudo bem? E esse é um dos fatores principais. E lá embaixo, normalmente já é esperado que as folhas do bacheiro comecem a sofrer abscisão, senescência. Isso é normal. Então, você andando numa lavoura, as 6 folhas expandidas, nossa, a primeira e a segunda folha já estão começando a mudar um pouco de coloração, estão mais cloróticas, um amarelecimento, né, devido à redistribuição de nitrogênio, por exemplo. Isso é normal, não é nenhum sintoma de deficiência grave, porque já se espera que isso aconteça a partir de 6 folhas, tudo bem? Olha que interessante, lá no meristema, em torno de 6 folhas, a gente já vê a estrutura reprodutiva. E o potencial começa a ser definido. Isso aqui é uma estrutura reprodutiva. É uma parte reprodutiva e já está acima do solo. E é nesse momento, pessoal, que eu gostaria de voltar para aquilo que eu conversei. Trata-se de uma cultura gramínea, com um desenvolvimento totalmente diferente de folhas largas como a soja, o feijão e o algodão. Eu estou no vegetativo. Eu tenho uma planta com 6 folhas expandidas, né, desenvolvidas, mas no meristema apical, que está subindo do solo com a planta, que vai sendo jogado para cima, conforme a planta cresce, eu já tenho estrutura reprodutiva sendo desenvolvida. E vai começar o potencial a ser definido. O potencial produtivo vai sendo definido ao longo dos estádios. Por exemplo, a partir de 6 folhas desenvolvidas, você vai definir o número de fileiras que cada espiga pode ter. Exatamente isso. Eu vou conversar um pouquinho, inclusive, sobre quantas espigas uma planta poderia ter. A gente sempre sabe, né? Uma espiga, 2, ia ser bom se tivesse mais, né? O milho não compensa muito bem falta de stand, não é muito plástica, já foi falado sobre isso, né? E é discutido na aula de ecofisiologia também. Mas eu estou mostrando para vocês que já quando a planta é uma planta pequena, com somente folhas, lá dentro do meristema já começa a definir, por exemplo, quantas fileiras a espiga pode ter. Estresses que aconteçam nesse momento, bióticos ou abióticos, né, causados por seres vivos ou não, podem afetar o número de fileiras. E eu acho que é muito lógico que quanto maior o número de fileiras, melhor. Mais grão cabe numa espiga quando ela tem 20, 22 fileiras e não 14, 16. E aqui a marcha de absorção de nutrientes aumenta muito a partir desse V6. Tudo bem? Vamos pular para V9? 9 folhas expandidas, olha o tamanho de uma planta já muito maior, logicamente muito mais folhas, mas 9 destas estão expandidas, algumas vezes já
Algumas folhas, inclusive, sofreram abscisão, né? Senescência, já caíram. E existe a dificuldade, às vezes você entra numa... Quando você acompanha a lavoura desde o início, é fácil você saber o estágio. O problema é quando você visita uma lavoura que já está desenvolvida e você encontra folhas que já senesceram. E aí você fala, como que eu vou contar? Você conseguiria, se você puder tirar plantas e fazer um corte em bicel, né, com canivete, você consegue ver o local onde a folha se inseria no colmo. Então você poderia contar esses anéis que existem lá para ver o estágio fenológico, tudo bem? Então nós temos 9 folhas expandidas, várias que vão se expandir ainda. Você poderia chegar a 17, 18 folhas antes da emissão do pendão, né? E estamos com 9. O que acontece numa planta com 9 folhas? Olha o meristema como já está muito acima da superfície. Ele está sempre, logicamente, abaixo das folhas superiores da planta, né? Mas no momento ele vai desenvolvendo, crescendo. Nesse momento você também já está visível a inflorescência feminina, né? Uma ou mais espigas, elas estão também nessa figura. E o interessante, pessoal, se o milho for prolífico, o milho prolífico, muitos já escutaram essa palavra, se milho é prolífico ou não. Prolificidade, nesse caso, é uma planta, né, ou um híbrido, por exemplo, que tenha 2 ou mais espigas nesta planta. Então ele é mais prolífico. Qual que é a vantagem de ser um milho mais prolífico? Que ele é um pouco mais plástico. Ele tem uma capacidade maior de compensar, por exemplo, falta de stand. Você precisa lá de 4 plantas por metro e você perder uma, tem 3, essa planta que está imediatamente próxima a essa planta que acabou sendo perdida, se ele pudesse produzir mais espigas, ele compensaria um pouco a falta da outra planta. Então, milho prolífico é aquele que teria 2 ou mais espigas. Mas uma informação importante que talvez poucos tenham escutado é que, em teoria, cada um dos nós da planta teria potencial para ter uma espiga, com exceção daqueles 6 a 8 nós que estão no topo da planta, logo abaixo do pendão. Então, se a planta poderia ter 18 folhas, você exclui 8, você poderia ter quase 10 espigas, o que não acontece, lógico. A planta não tem a capacidade, no momento, não existe um milho que consiga manter todas essas espigas e acaba tendo, então, abortamento das estruturas reprodutivas femininas, né? E acabam, então, 2 espigas ou um pouco mais. Quem sabe em algumas situações, né? Mas não são muitos, tudo bem? O que está acontecendo? Uma planta com 9 folhas, ela já tem uma área foliar muito grande. Mais folhas significa o quê? Mais estômatos, que significa maior consumo de água. Então, a demanda hídrica já está muito alta. Não está na máxima ainda, mas em torno de 6 milímetros por dia. Ou seja, cada metro quadrado de lavoura utiliza em média 6 litros de água. Ou seja, se você tem uma chuva ali de 12 milímetros a cada 2 dias, você está basicamente compensando a evapotranspiração, porque a demanda hídrica é muito alta, né? E lembra que eu expliquei mais cedo, né? Até esse momento, até o milho atingir 9 folhas, em torno de 2 a 3 dias para cada folha, desde a emissão até a expansão. E essa taxa pode se alterar depois desse momento. De 9 vão para 12 folhas, de 12 a gente vai para 15 e depois a gente fala do pendoamento e finaliza o vegetativo e entra no reprodutivo. Eu só queria mais uma vez, parceiros da Pioneer, frisar que dentro do vegetativo já existem as estruturas reprodutivas sendo formadas. Então, apesar de eu estar contando folhas, eu estou mostrando que lá dentro da planta as estruturas reprodutivas já se definiram, o número de espigas já se definiu, quantas fileiras por espiga já se definiu nesse momento em 12 folhas. O que significa que se você decidiu fazer o melhor manejo do mundo num milho com 12 folhas, V12, para tentar recompensar alguma perda que aconteceu no início, um atraso na adubação, problemas com a aplicação de herbicida, mato competição, às vezes já é tarde, porque você não consegue mais que as espigas agora tenham mais fileiras, porque elas já se definiram o potencial. Então o potencial vai sendo definido e perdido também, inclusive, ao longo do ciclo, né? O pendão está em crescimento, né? Com 12 folhas, a planta já tem em torno de 10% da matéria seca, da massa seca final, ou seja, ainda tem muito por crescer, porque muito da massa seca final, adivinha o que é? Sementes, né? A espiga e os grãos. Tudo bem? Então tá aqui, o pendão está próximo, 12 para 15 folhas expandidas, em alguns momentos isso aqui já é o final do vegetativo, dependendo da época que o milho é cultivado, do híbrido, do espaçamento, isso aqui poderia ser o final. Eu estou contando aqui que talvez a gente atinja, por exemplo, 16, 18 folhas, né? O mais importante é que uma planta dessa já nesse desenvolvimento, o florescimento é iminente, pessoal. O florescimento pode estar acontecendo ali em 1 ou 2 semanas. E por que isso é importante? O florescimento no milho, que é o quê? A emissão da inflorescência feminina.
Bem, a emissão, o momento em que você visualiza as espigas e os cabelos da espiga, né? Os estiloestigmas, que eu vou comentar no bloco sobre reprodutivo. Mas o que acontece? O florescimento no milho e o pendoamento e o florescimento são épocas críticas para a ocorrência de estresses de toda a ordem que levam a perdas produtivas. Então, o final do vegetativo já é um momento onde você começa a prestar maior atenção nessa situação. O que você pode fazer? Eu vou comentar depois, para evitar que tenha estresses nesse momento, né? Então, existe a proximidade dessa época crítica, né? E aqui dentro, né, se você pudesse abrir uma planta e procurar aqui na axila das folhas, nos nós, você ia notar que os estiloestigmas já estão se desenvolvendo. E eles são responsáveis, logicamente, pela polinização, pela fecundação da espiga. Tudo bem? Então, o que acontece nessa fase, né? Alta sensibilidade a estresses, tanto temperaturas altas ou baixas, né? Em teoria, você pode ter 2 ou 3 folhas, até 5 folhas, até atingir o pendoamento, que seria então 18, 20 folhas no máximo. E cuidado com problemas, né? Tanto problemas de doenças, nesse momento, hoje em dia muito se fala da aplicação de fungicidas, que logicamente é tema para outras aulas, mas aplicações diversas para proteger a sanidade das folhas, porque o milho tem um desenvolvimento que nós chamamos de determinado. A partir do momento que o pendão é emitido no topo da planta, você não tem novas folhas sendo produzidas, diferentemente da soja, que tem aqueles cultivares indeterminados ou semi-indeterminados, onde você tem as primeiras flores e novos trifólios sendo produzidos. No caso do milho, não. Aquela arquitetura foliar que é formada durante o vegetativo é o que vai manter a planta durante o reprodutivo. Ela não vai emitir novas folhas e, logicamente, principalmente porque nós não temos perfilhamento acontecendo normalmente nas plantas de milho. Certo? E aqui seria, por exemplo, uma lavoura já bem próxima do pendoamento. Você contaria ali 16 folhas, pegando desde o bacheiro, né, para contar, e você consegue perceber, inclusive, conforme você pega o cartucho, que ele já está alargado, né, que tem um pendão passando por ali, e chegamos finalmente ao último estágio fenológico do vegetativo do milho, que não tem mais número, não é V15, V16, porque é o VT do pendoamento. Lá em cima você tem a emissão do pendão, ou flecha, que alguns chamam. Inicialmente, logicamente, ele é um pendão, ele vem todo fechado, né? Depois ele acaba se abrindo, e aqui é produzido basicamente, o pendão é a estrutura masculina reprodutiva do milho. Aqui então vão ser produzidos os grãos de pólen. O milho é uma espécie que nós chamamos de alógama, ou seja, a polinização é cruzada. Esse grão de pólen, que é a menor célula vegetal, ele tem que atingir os estiloestigmas das plantas, de outras plantas ou da própria planta para a reprodução, diferentemente da soja, que é autógama, que a própria flor já pode se autopolinizar quando ela abre, né? Aqui é o caso. Então, tem umas informações aqui, ó. Isso aqui é um assunto um pouco para a ecofisiologia, mas o milho é uma espécie monóica, pessoal, significa que os dois sexos estão na mesma planta, mas ele tem o que nós chamamos de protandria. Nossa, que palavra estranha. Protandria. Até difícil falar um pouco. A cada 2 eu erro uma vez que eu falo. O que acontece com protandria, pessoal? É quando você tem uma defasagem temporal entre a estrutura masculina e a feminina, que é a espiga, né, e o estiloestigma. No caso do milho, o pendão, né, a estrutura reprodutiva masculina, ele é emitido dias antes do estiloestigma estar receptivo. Para quê? Para favorecer polinização cruzada, fecundação cruzada. Isso é muito importante para quem produz sementes de milho, né? Onde você tem que então, muitas vezes até inclusive semear a linhagem masculina atrasada em relação à feminina, para que a feminina se desenvolva mais rapidamente e os dois tenham a emissão das estruturas reprodutivas, feminina de um lado e masculina do outro ao mesmo tempo, senão você acaba jogando fora pólen sem que tenha o estiloestigma receptivo, né? Nesse caso, então, o milho já definiu muito do potencial produtivo, o número de grãos por fileira é definido nesse caso, então a gente já definiu quantas fileiras, definiu quantos grãos por fileira, porque vai ser em função da reprodução, da fecundação, e vai faltar somente o enchimento, certo? Então tá aqui, né, estrutura reprodutiva masculina, o cabelo do milho nesse momento pode ou não ter aparecido, e outro ponto interessante para quem está olhando, fala, peraí, então o pendão é a estrutura reprodutiva masculina, e ele está visível? Sim, ele está visível. Mas eu não estou no reprodutivo? Não. A fenologia do milho tem essa curiosidade. Mesmo você tendo uma estrutura reprodutiva visível, que é
o pendão, você ainda não entrou no reprodutivo em si e não estamos no florescimento, que é ditado pela emissão de quem? A estrutura reprodutiva feminina, né? Estamos muito próximo da máxima demanda por nutrientes, que eu vou explicar, né? E água, tudo bem? Então, para finalizar essa parte do vegetativo, né? Entre você emergir, que é o VE, que é o primeiro estádio antes do V1, V2 é o VE, que é o coleóptilo, e o VT, que é o pendoamento, é um momento de máximo cuidado, por exemplo, com plantas daninhas, né? Manter a cultura já a partir de V1, V2, limpa até o fechamento do dossel, em torno de V7, V8, V9, depende, isso é função do espaçamento, da população. Isso aqui é uma foto própria onde eu tenho uma área onde não foi feito o manejo de plantas daninhas e aqui foi feito o manejo o tempo todo e aqui depois a área foi limpa com aplicação de herbicida de amplo espectro. Você vê qual que é a diferença do fechamento por as plantas daninhas terem interferido, né, competido no caso por nutrientes, água, luz, e aqui não. Então você vê a grande diferença. E também ataques de percevejo, cigarrinho, hoje tanto se fala de enfesamento, né, que é um grande problema, pulgões e lagartas no milho. Então no próximo bloco nós vamos ver o reprodutivo do milho.